Folha. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2009, domingo. O verbete é o 1373. 3 páginas, 42 logias e 8 máximas. O tema é status momentosos, dentro da autoevoluciologia, a evolução da própria pessoa. O status momentoso é o modo de estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação ou condição dinâmica da consciência do momento evolutivo, assentada no princípio do fluxo ininterrupto das realidades do cosmos, no qual, a rigor, a vida consciencial e o movimento universal da energia imanente jamais cessam e nem estacionam na inércia. O vir a ser, o devenir, o devir, a condição, o rigor de nada permanecer imóvel ou fixo, o fato de tudo se mover, a cadência, o ato ou desenvolvimento do fluir, escoar ou movimentar contínuo das realidades. A vida como sequência de instantes irrepetíveis. As oportunidades únicas de cada minuto. O senso de oportunidade acurado, que é diferente do oportunismo. O proveito das companhias evolutivas do momento. O fato de nunca nos banharmos 2 vezes no mesmo rio. O fato da simultaneidade do mesmo rio tornar-se outro rio. A oposição clássica entre o uno e o múltiplo. Isso aí está na área lá da Rosa. A espiral da evolução. O eterno transformismo. O fato das células do soma se renovarem constantemente. A frase enfática: o conceito do status momentoso faz a consciência lúcida tornar-se evolutivamente dinâmica, descartando a anteriorologia e a priorismologia e abraçando a presentologia e a priorologia. Qual consciência é você neste momento evolutivo? Está melhor se comparada à consciência de ontem? Eu acho que vocês, de modo geral, estão bem melhores, sabe, pelo caso. Agora, Rosa, se quiser ampliar aí, tem estrangeirismo, as leis e a holoteca. Tudo pode ser ampliado, faltam 2, 3 de cada só. Agora, nós temos aqui umas perguntas. Sob algum tempo que tenho um estigma afetivo e tendo em conta a minha história de relacionamento, isso se confirma. Pode me ajudar a encontrar a forma de superar tal estigma? Gostaria de saber mais sobre essa realidade. Primeira coisa, isso aí você tem que se abrir com alguém, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que entenda do assunto, para a gente poder falar. Falar, eu tenho um estigma afetivo, bolas, pode ser muita coisa. O estigma afetivo mais sério que tem por aí, geralmente, é um processo na infância feito por assédio sexual. Esse é o mais comum que tem. Agora, no seu caso, aí tem que ver o que é, se é isso. Esse é o comum. E tem muita gente especializada hoje atendendo essa turma, né? Psicólogo, etc. O que uma pessoa deve fazer para superar o medo relacionado a uma dessoma prévia? Por exemplo, a pessoa que não gosta de fazer exame de sangue porque tem medo de agulha. A primeira coisa é o seguinte, é deixar de ter medo e virar gente. Está muito bicho. Falta vergonha na cara, maturidade, isso é uma bobagem. Ter medo de agulha, tem paciência. A primeira coisa seria bom arranjar uma opção de alfinete, a pessoa limpa bem o alfinete e ela mesma alfinetar, até ela se acostumar com isso. É uma saída. Eu acho isso uma puerilidade. Puerilidade quer dizer criancice, infantilidade. Uma pessoa assim, ela é burrilda, burralda e burroide. Não dá certo. Temos que dar um jeito nisso. Vamos pensar bem. Uma outra coisa, a pessoa se tomar uma agulhada, uma alfinetada, não dá para ela morrer. No máximo ela vai fazer xixi. Não passa disso.
De modo que vale a pena. Outra coisa, morrer não vale. Do chão não passa. Gostaria da sua opinião sobre a teoria divulgada em site que assegura que o vírus H1N1 da gripe suína fora fabricado em laboratório. No livro do médico Vernon Coleman, intitulado Como Impedir o Seu Médico de o Matar, o autor denuncia a submissão e corrupção da classe médica à indústria farmacêutica. O site em questão faz reminiscência a várias notícias anteriores relacionadas à ressuscitação do vírus da gripe espanhola, e que um dos detentores da patente do antídoto Tamiflu é um dos senhores da guerra, Donald Rumsfeld, o secretário de defesa do governo Bush. Até que ponto pode ser verdade? Se verdade, o que podemos fazer a nível multinacional para, se não modificar, ao menos minimizar tais fatos? Olha, nós já falamos tudo isso aqui umas 3 vezes, né? Esclarecemos. O problema não interessa, o negócio é que está aí, está aí. Estando aí, a gente tem que combater, e o Tamiflu ajuda. Vamos seguir essa. Agora, o Rumsfeld já saiu fora, o Bush também, já tem outros no lugar. Agora, tudo é a camarilha do Texas. A camarilha do Texas foi alijada. De modo que tem muita coisa pela frente. Agora, que a gripe está aí, está. Se dá um jeito. Uma outra coisa, não recomendo vocês a viajar para os Estados Unidos agora em diante, não. Só lá para abril ou maio, por aí. É o melhor que você faz, porque ninguém sabe como é que vai ser o vírus lá. Já pensou em New York, do jeito que é lá? Que negócio tudo crowded, quer dizer, um monte de gente. Aquilo é um perigo. Eu lembro quando começou o HIV, New York dava até pena. Eu já expliquei isso aqui. Eu ia lá, passava 6 meses, tornava a voltar. Aquele povo todo que eu via que estava doente tinha morrido. Mas morria todo mundo com AIDS, na década de 80. E é muita coisa, devido ao processo de falta de higiene, isso e aquilo. O americano tem mania de beber água de torneira até hoje, quer dizer, em muitos lugares lá. O que determina para uma consciência ter um tempo maior de intermissão? Pode-se dizer que os períodos maiores de intermissão são para consciências que terão a Max Pro X na próxima vida? Não, não tem nada disso. Despertos evoluciólogos e serenões terão intermissão maior do que consciências em evolução medíocre? Também não é por aí. Por outro lado, o senhor fala também que existem consciências doentias que passam o século na baratosfera. Sim. O problema é o seguinte, tempo extrafísico, ele é secundário em si. O que interessa é a lucidez. Se uma pessoa é lúcida, muito lúcida, e ela tem algum serviço mais sério para fazer, ela pode passar mais tempo estudando, para depois ela vir já com mais gabarito. Agora, tem gente que passa às vezes 800 anos sem aparecer por aqui na baratosfera. Então, esse negócio é relativo de tempo lá. O que interessa é a lucidez da consciência. Como é que ela é? Ela é lúcida? Quais são os cons que ela tem? Como é que é a situação? Agora aqui. Na 6ª linha da fatologia, como podemos aproveitar ao máximo as oportunidades únicas de cada minuto? Só o uso do autodiscernimento ajuda ou é preciso mais fatores otimizadores para agarrar essas oportunidades? Primeiro, a pessoa tem que ter autodiscernimento e depois se organizar. Sem auto-organização séria, sem um processo de método, sem o processo de autodisciplina, é muito difícil a pessoa aproveitar bem o máximo das oportunidades que aparecem na vida. Ela tem que se organizar. Sem isso, sem disciplina, não adianta. Por exemplo, a pessoa quer se organizar e ela não tem pontualidade. Esqueça. Ela tem que melhorar primeiro o processo de pontualidade e de autodisciplina. Senão não adianta. E a autodisciplina é uma bênção, é uma coisa muito boa. Quando a pessoa se habitua com isso, porque é hábito. Tudo na vida é uma questão de bons hábitos. Em vez de você ter maus hábitos, arranja bons hábitos, que você não vai ter mais dificuldade. É mais fácil de viver com você. É mais fácil de você viver com a vida. É melhor para você viver com os outros. Então o problema é disciplinar a gente mesmo. Em legislologia, pode comentar sobre a lei do eterno retorno em ponto mais elevado. O que a gente quer dizer é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, que a evolução real mesmo, nossa, aquela lá, ó, que tem a escala evolutiva das consciências,
a pessoa vai evoluindo. Então ela vem assim. Isso é uma espiral. Agora sempre tem um ponto a mais na próxima curva. Ó, sempre um mais. Isso é que é evolução. Agora sempre há repetição. Então, a primeira coisa que você tem que ter na vida para evoluir, paciência. Sem paciência não há repetição boa. E a repetição, ela é inevitável. Vocês já pensaram que vocês são obrigados a respirar todo minuto? Enquanto você estiver com esse corpo, isso é um corpo fole. Você tem um fole, vocês todos são foles ambulantes. Fole de olhos, fole de boca, fole de nariz, mas são. Então veja, temos que ter paciência para respirar. É que o processo do arte respirar não mexe muito com vocês, só de vez em quando. Quando a pessoa corre mais, ou qualquer coisa, a pessoa vê. Mas então é necessário ver aí o problema disso. A lei do retorno é um processo também da lucidez para pegar um ponto na frente. Então é a mudança de patamar. Agora sempre vocês podem esperar que as coisas retornem. Agora, o problema é retornar sem revertério, mas haver um retorno positivo, de ressonância sadia, boa, para você e para todo mundo. Sempre as coisas voltam, mas vê se as coisas voltam no melhor, no ideal, no sadio, no harmonizado, no equilibrado. Isso é que é importante. Com isso, só com a cosmoética. Quais ou que habilidades devem ser desenvolvidas por um assistente extrafísico de soma? Existem de soma sem assistência? Por quê? O senhor teria algum livro publicado recentemente sobre o tema morte ou de soma para indicar ao colégio invisível da dessomatologia? Não, eu indico a enciclopédia aqui, ó, e vê o que você quer. Põe lá, de soma. Você vai ter um monte de dados já sobre esse assunto recente. Agora, outra coisa, não fique impressionado com os assistentes extrafísicos, não. Aqueles que merecem, tem sempre gente ajudando, sempre. Agora, existe gente que não tem assistência nenhuma, só tem vampiro que fica esperando a pessoa para chupar o resto da energia que ela está levando. Isso aí é inevitável, faz parte. Então, você tem as companhias que você arranjou na sua vida. Ninguém, porque de soma, muda. Não. Ela apenas desativou o corpo, mas continua sendo a mesma personalidade, mesma consciência. Se é mal intencionada, vai continuar mal intencionada, vai ter mal intencionado atraindo. Se você é bem intencionado, você vai ter gente bem intencionada que vai te ajudar. Qualquer pessoa sabe o que vai acontecer com ela depois que ela dessoma. É só fazer um inventário, como é que está sendo a vida até o momento. Seu saldo é positivo ou negativo? Se for negativo, péssimas companhias. Se for positivo, ótimas companhias. Isso é a vida. Agora, gente, eu queria falar que eu gostei muito lá da palestra do professor Vasconcelos. Agora, tem umas coisas dele que eu queria só falar para vocês para clarear mais. Ele falou lá os dados sobre o processo da evolução, com as coisas todas, ele falou assim, a partir de 1960, ele não sabe que existe a reurbanização extrafísica, a Reubex, que foi logo depois da guerra, em cima do lance. E ele não está sabendo, ele começou a palestra dele falando isso. Não, a partir de 1960, que a ciência atual, quando eu fui lá encontrar com ele, ele falou que gostou muito do princípio da descrença. Eu falei com ela, em lugar nenhum que você vai encontrar isso. Agora, outra coisa também. Ele falou sobre a democracia subhumana, ele tem razão, que ela existe, espontânea. Outra coisa, falou dos locais de reuniões e assembleias, que isso existia. Há muito tempo sempre existiu, que isso é o processo da democracia. Ele tem razão. Falou sobre as companhias, que eu vivo falando aqui, ó, depende da companhia, tudo é evolução. Agora, sobre as suas 5 aclamações, ele falou também uma expressão que eu uso em outro sentido também, que é a eliminação dos intermediários. Vocês viram eles falando isso lá? Agora veja, ele também não sabe que a eliminação dos intermediários é o que a gente faz para liquidar com os médios.
Você tem que ter o seu autoparapsiquismo e eliminar os intermediários. Agora, não é só da democracia, é em tudo. Se nós pudermos eliminar os intermediários, é ideal. Por isso que eu falo, o negócio é falar na cara, fratura exposta, soco na cara, impacto-terapia, é a eliminação dos intermediários, que é a pessoa ser razoavelmente transparente, ela ser lógica, ela ser sincera e outra coisa, ser a mais franca possível dentro dos limites da educação. Isso é que é o mais importante. Então é muito interessante. Outra coisa também que eu gostei de falar é sobre o antagonismo, que eu até uso esse antagonismo. Fundamentos e consequências. Uma coisa são os fundamentos da coisa, outra coisa são as consequências. Isso aí varia muito. E ele fala isso aplicado no processo lá, que ele relatou sobre a democracia pura. Agora, o processo todo está no poder de decisão do povo e o poder de controle dos poderes. Ele está certo. E a coisa mais séria são essas duas coisas. Eu já falei isso aqui, que é o poder de decisão do povo. É esse que nós temos que exaltar. Agora, nesse poder de decisão do povo, o povo tem que ter o controle daqueles que controlam o poder. Vocês estão entendendo? Ele falou isso bem claro. Ele já estudou bem as coisas. Isso aqui é um dos pontos sérios da democracia. Agora, democracia é a decisão dos cidadãos. Agora, tem uma coisa que ele não chegou a falar aqui. Poderia esclarecer mais. A democracia versus a demografia. De vida para a atmosfera por causa das conservas. Estão aparecendo por aí por causa da reurbanização. Isso aí ampliou o processo da necessidade da democracia e piorou também o problema das corrupções. Então é sério. Agora, outra coisa, o poder dos tribunos do terceiro milênio. Ele falou sobre as tribunas. Ele também está certo. É o que nós podemos ser na democracia. Nós podemos ser tribunos, defendendo a democracia. É o que ele está tentando fazer. Ele está certo. Quer dizer, o problema nosso é toda... por exemplo, isso aqui, isso é a tribuna. O professor dando aula, é a tribuna. Então, o poder dos tribunos no terceiro milênio, na democracia, isso é muito importante. Agora, o que nós precisamos é fazer o retorno da democracia com um ponto a mais, que é o negócio da espiral. Ela tem que voltar à democracia antiga, mas com um ponto na frente, que vai ser acabar com a democracia representativa que está aí. Agora, é necessária a eliminação também da alta burguesia. Ele tocou nesse assunto de alta burguesia lá. Está certo. A alta burguesia, o povo fala muito de burguesia na época do negócio do Marx, a coisa mais séria é a alta burguesia, é a do Brasil. Essa diferença, por exemplo, de rendimento econômico, tal, o negócio todo é esse. De modo que nós precisamos de um programa ideológico, que é o que falta por todo lado na história. E com ele agora, a gente debatendo, arranjando um nível de autopolitização maior nossa aqui, a Cognor pode ter um programa ideológico mais circunstanciado, mais detalhista, mais detalhado. Agora, ele falou lá também, os negócios de a turma do Platão, etc. tal, que ele exaltou Protágoras e o Hippias. Ele tem razão. Muita coisa disso. Eles eram mais abertos. O Platão esteve na guerra, Sócrates esteve na guerra, esses outros aqui fizeram força. Agora, outra coisa também que eu queria dizer. Inexiste mal necessário. Ele falou isso bem lá. Que é o meu princípio. Se algo não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Ele falou bem claro, quer dizer, o homem não é bobo. Ele é inteligente, já leu muito, já conhece a opção de coisa. E ele está fazendo força com um dos assuntos mais difíceis que tem, que é a democracia. Agora, uma coisa que eu desejaria falar para vocês é o seguinte, sempre exaltar, no final, o ideal democrático do contexto. Com isso, nós vamos ver aquilo que eu pedi para ele para colocar no livro, os percentuais da pureza da democracia. Por exemplo, em Roma, a pureza da democracia era tantos por cento. Em outro lugar, era tanto assim. Siracusa, era tanto. Agora, mostrar por que era. Qual é o ponto bom da história.
Então, o ideal seria, quando a gente discutir os processos de democracia na política, é exaltar sempre, ao final, o ideal democrático do contexto daquilo que nós estamos defendendo. Por quê? Ainda vai demorar muitos séculos para nós chegarmos na democracia pura. Então é necessário a gente ver o percentual da democracia que a gente já consegue. Eu desejaria, de acordo com o Antônio não está aqui, mas pelo IBGE do Antônio, a gente chegar num nível de ter uma democracia de 51% pura aqui na Cognópolis. Se tiver, já vai ser o máximo. Então pensa nisso, 51% de democracia. Agora, outra coisa também, antagonismo, democracia pura e democracia impura. Eu mesmo já usei esse antagonismo, que é o que está faltando no livro dele. Precisa de explicar isso lá. Agora, outra coisa, que é aquilo que eu falei no fim lá, para o nosso amigo, depois eu quero falar com ele mais ainda, que é o seguinte: a representatividade hoje é partidária, é de lobismo, é essa que eu vi falando que não vale nada. Agora, a representatividade, você representar o povão em si, essa que é a democracia. Então, por exemplo, é isso que ele disse lá, e ele está certo. A hora que ele falou, a pessoa está dentro do ônibus, ela não mudou, ela é um passageiro. O cara está lá falando do condomínio, ele é o condômino. Mas ele não está puxando brasa para a sardinha, ele não tem partido, ele não tem lobby. Ele está falando em nome de todos, ele está defendendo aquela posição que ele está. Nisso aí, ele tem toda a razão. A democracia pura é justamente a representatividade democrática, que não existe no Brasil. Existe uma representatividade partidária para começão, comer dinheiro no bolso, que é o processo dos partidos. Esse partido é que é a pior coisa que tem, esse partido que existe aí. Isso aí é o cancro do processo de regime político que nós temos. E outra coisa, não é só aqui. Na Europa, Estados Unidos, nos outros países, tudo isso. Por exemplo, nós combatemos, todo mundo hoje já combate a ditadura, mas eles esquecem da representatividade. A representatividade no Brasil é uma ditadura disfarçada. A ditadura de quem hoje? Dos analfabetos, dos corruptos. Hoje nós estamos vivendo isso. A verdade é essa. Como é que fica? Então, vamos entender bem, lobismo é igual partido. Representatividade que existe no Brasil é a partidária, é a lobista. Isso não é democracia, não. Agora, a democracia, você vai... uma pessoa foi aclamada para dirigir alguma coisa. Isso é uma coisa, está representando todo mundo. Ele não pode chegar lá e representar uma classe, um corporativismo, isso não existe. É isso que o povo não entende. A representatividade, ela está tão dentro da cabeça do povo, que está hipnotizado, que eles não veem outro tipo de representatividade. Como é que fica? Então vamos pensar bem. Uma coisa boa que eu falo para vocês, nós temos alguns critérios que nós podemos usar que os outros não têm. Se você começar a estudar o parapsiquismo, a representatividade de um amparador extrafísico de função em você, que pratica a TENEPS, é a democracia pura. A hora que aquele amparador evita de fazer um estrago na vida da pessoa, ampliando o conhecimento dela numa coisa que ela não está habituada, ele evita o quê? O estupro evolutivo. Ele está ajudando essa pessoa demais. Então veja, isso é democracia. Então, ele estabelece uma, vamos dizer, raia, dimensão, limite. Isso é democracia. Então, comecem vocês a pensar qual é a parademocracia do amparador, do revoluciólogo, do serenão. Vocês vão começar a entender mais o que a gente quer dizer com democracia aqui. Eu acho que é uma boa para a pessoa ter uma visão de conjunto, que é a parademocracia, como eu chamo, que é a que tem nas grandes comunidades evoluídas, etc., as comunetes extrafísicas, elas têm essa democracia. Então, por exemplo, essa democracia, se a pessoa dá chance de se falar para ela,
eles abrem o jogo até o ponto que não vai destabilizá-la. Mas eles falam tudo. Outra coisa, existe uma democracia ainda mais séria, extrafísica. É a hora que eles ampliam a consciencialidade de alguém através da energia e aquela pessoa começa a aumentar o nível de percepção telepática que ela tem. Com isso, ela amplia o processo de perceber o que os outros pensam. E já não precisa nem mais de falar. Sabe como é que é? Igual a gente da boca para o ouvido. Ela telepatiza, ela já vai entender aquilo com mais instantaneidade. Mas veja, a pessoa tem que estar preparada para isso. Você tem que fazer aquilo de acordo. Que às vezes a pessoa não está. Então veja, isso também é um processo de democracia sério. Então a democracia de você estar, por exemplo, lá na Interlúdio, e você, todo mundo pensa com equilíbrio. Ninguém está pensando mal de nada, atrapalhado. Só isso já aumenta demais. O nível da democracia suspende. O nivelamento é por cima. É isso que a gente desejaria fazer aqui. Se todo mundo aqui começar a pensar de uma maneira da holofilosofia, da mega fraternidade, nós já vamos ter um indício de 51% da democracia. Do jeito que a gente está falando. Aí já vai ser democracia pura, em algumas coisas. Agora, até lá, nós temos que ver o que é que falta para a gente, onde é que a gente erra mais na democracia impura. E excluir isso, tirar fora. Entende como é que é? Cláudio, então, nesse aspecto, ele está correto quando ele diz que há uma benignidade associada ao processo. Dentro da democracia há uma benignidade, pelo menos suposta, ainda que ela não exista, mas há uma suposição de que exista uma benignidade, porque o que você está trazendo... Benignidade ela existe sim, porque o problema todo, a biologia já fez isso há muito tempo, há milhões de anos, através da maternidade e da paternidade. Primeiro é a maternidade, segundo a paternidade, isso ele não falou lá. Mas é um processo da história natural, da biologia humana, para é uma coisa óbvia. Essa benignidade de tomar conta, de amparar. Só que tem, que nós não podemos estar seguindo o instinto para fazer as coisas. Não, isso é problema de discernimento, você falou lá depois, discernimento. Eu acho que é a palavra problema de autodiscernimento, que vem contrapor os instintos. Essa, vamos dizer, democracia subhumana a partir de instinto está superada. Nós hoje somos da hominologia, somos hominais. É o sapo, quer dizer, o homo sapiens. Então, o homo sapiens sapiens. Esse sapiens não pode ter mais instinto do umbilico chakra. Agora veja, a maioria tem bloqueio do umbilico chakra porque os instintos estão mandando a pessoa. Então, como é que fica? Outra coisa, é muito difícil você tirar todos os instintos, porque o instinto da preservação é muito sério. É só chegar um isqueiro aceso aí, que vocês vão ver como é que o instinto pula, faz todo mundo pular. Só chegar perto, foguinho. Então, isso é muito sério. O papel da educação é justamente esse, de aumentar os percentuais de benignidade. Agora, outra coisa, falando agora em educação, que é o seu caso lá, o que eu vejo na história, não há democracia pura sem educação. Como não há sem a tal benignidade. Não tem jeito. Então, o processo de educação é básico. O Brasil, por exemplo, está tudo errado porque eles não dão devido valor para a educação. Agora, aqui outra pergunta. Tem 82 anos, manifesta um zumbido nos ouvidos há mais de 10 anos. Devido à dessoma do meu filho, 87, tomo antidepressivo desde então. Já tomei todos os medicamentos existentes e não adiantaram em nada. O que eu poderia fazer? Olha, zumbido é uma coisa que faz parte do serviço. Agora, não é a frase que consola, mas só para dizer, eu sou do seu clube. Eu tive um acidente em 1970. Fazem 39 anos. Eu tenho zumbido nesse ouvido aqui. É só parar que eu escuto. Agora, a primeira coisa é o seguinte, a senhora deve fazer todo o esforço para não dar valor para o seu zumbido. Quanto mais zumbido a senhora pensar, pior fica. Corta fora, diminua, minimize o zumbido.
Eu quero dizer para a senhora que o zumbido é um processo instintivo de viver com ele. Por exemplo, na sua idade, eu tenho 77 anos, então estou falando para a senhora que estou chegando também na quarta idade igual a senhora. Então vamos pensar só uma coisa. A pessoa está aqui. O que eu vou falar, por exemplo, eu vou fazer uma opção de gente levantar aqui daqui a pouco. Vocês podem observar que vai ter gente que levanta. Se eu começar a pensar em fazer xixi, eu vou ter vontade de fazer xixi. Se eu intensamente pensar em qualquer coisa de estar correndo na água, eu vou fazer xixi. É tanto que com criança, a gente chega perto da criança e fala assim, ó, está na hora, faz xixi que a gente tem que andar. Vamos. Fala para ela, água torneira, para a pessoa ver o barulho, a criança. Então veja, isso é um processo instintivo de reação corporal na questão aí do caso das disúrias e outras coisas mais, que são aquilo que nós estávamos falando aqui ontem. Sabe como é que é? Os remunctórios. Faz parte do processo. Agora então veja, o que eu quero lembrar lá para a nossa amiga. Se você começar a pensar no xixi, você vai ao banheiro pelo menos umas 8, 10 vezes por dia, se você já não vai. Porque na idade da gente, a gente vai mais ao banheiro. Não se vai mais só 2 ou 3 vezes, não, vai mais. Todo mundo sabe disso. É tanto que chegou aquela nossa amiga, que estava também na mesma idade que eu, chegou para mim e falou assim, Valdo, fala aí para eles que eu não desejaria ficar no village, porque na minha idade eu tenho que ir ao banheiro mais do que os outros. Cria um problema para o povo. E eu tenho que ficar com outras pessoas. E o que você faz para mim? Eu falei assim, eu sei do seu problema, a gente sabe. Aí eu fui explicar, a gente deu um jeito na posição dela, que ela ia mais ao banheiro. Então pensa bem, a nossa amiga tem que pensar nisso. Quantas vezes a senhora vai ao banheiro? A mesma coisa. Não pense no, corta fora isso. Se a senhora pensar menos em ir ao banheiro para fazer xixi, só vai fazer menos xixi. Se a senhora pensar menos, ou eliminar, não, eu não tenho mais zumbido. Ele não vai aparecer tanto. Agora, por exemplo, eu quero dizer para a senhora, por exemplo, o meu zumbido, nesse momento, quer ver, ó, tem assim um que é assim, e tem um outro que é como se tivesse vindo água dentro de um cano. Então, eu tenho, o que é bacana é o contraponto. Um, sabe, é de um timbre, e tem um outro que é forte. Agora, veja, o zumbido só me interessa numa coisa muito séria. Quando eu escuto o zumbido demais, que ele se faz presente, é porque eu devo estar cansado ou eu exigi muito do meu corpo. Aí o ideal é relaxar. Decúbito dorsal, deitar de costas e relaxar todo. Em pouco tempo, se eu dormir 40 minutos, eu levanto, não tem zumbido nenhum. Quer dizer, tem um zumbido, mas estou falando, não tem aquele zumbido de campainha braba, de estourar vulcão e outra coisa mais, porque o negócio não é fácil. Ó, o meu está aqui. Se eu começar a pensar nele, daqui a pouco está. Está lá. Ele está firme. E outra coisa, parece que ele está aqui, ó, nesse lugar. Exatinho aqui. Ó. O som, ele é materializado, você nota ele direitinho. Agora, como eu sou especialista nisso, 1970 para cá são 39 anos. Agora, às vezes, por exemplo, na semana passada, teve uma noite que eu comecei a ouvir o zumbido. Eu pensei, eu preciso de ver isso. Uma outra coisa, se o zumbido aparecer muito e eu não tomar providência, às vezes a minha pressão arterial sobe. Eu também sei, é um dos processos que mostra a pressão arterial. De modo que paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, mas para quem tem zumbido, faz bem mesmo. Mas fala. A questão da democracia pura, você transportando isso para a conscienciologia, transplantando, quais seriam os principais pontos assim que se acrescentaria a essa base? A primeira coisa é nunca a pessoa ser autocrata. Ela pensar nisso. Vai decidir alguma coisa, vamos ver se todo mundo está de acordo. Enfim, pensar muito em consensualidade. O que é que tem consenso? Isso é democracia. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito aí, durante uma boa temporada eu falei nesse negócio de consenso, lembra? E outra coisa, mas eu falo um negócio sério, além do consenso. Quando a pessoa
vem e há uma aclamação generalizada, sem exceção, é preciso desconfiar. Se isso ocorrer 2 ou 3 vezes, desconfia mais ainda. Por quê? Tudo que é unanimidade, você tem que levantar a orelha e verificar o que tem. Unanimidade, que às vezes é uma falsa democracia que está havendo. Alguém está solapando para fazer unanimidade. Então é preciso de ver se a unanimidade é real. Que nós todos temos experiência diferente. Para alcançar unanimidade e essa unanimidade se repetir, isso é muito raro, é muito difícil de ter. Tem que ter gente que está dando conta daquilo que está sendo falado. Então, unanimidade é um negócio sério. Por isso que eu falo, o consenso, a consensualidade é que interessa. Mas fica de olho se nesse consenso há uma predominância de 99%, 100%. Sempre. Abre o olho, que às vezes tem totalitarismo, tem autocracia, tem ditadura. Valdo, como é que você vê o escalonamento, por exemplo, do consenso? Vamos supor, uma matéria que é de especialidade, que ela é técnica, uma matéria mais técnica. Primeiro, você acha que o consenso deve ser dentro do especialismo, dos especialistas ou técnicos? Primeiro tem que ouvir os técnicos, para depois passar o resto. Mas os técnicos é uma coisa séria, eu acho. É sério, porque eu vejo assim, às vezes a pessoa entende que esse consenso deve ser assim, ainda está uma ideia embrionária, ela não foi aperfeiçoada, não passou por um consenso técnico, e ela já é colocada, e é abortada em função das pessoas nem compreenderem. Mas agora o que eu vejo é isso não. Eu vejo é que os técnicos devem dar orientação para a decisão posterior por aclamação. Então ele apenas indica para fortalecer os indícios, as cláusulas, os princípios que estão se defendendo para alcançar aquele objetivo. Agora veja, se você está defendendo qualquer objetivo e os técnicos não ouviram, nessa nossa época isso não é bom. Sempre eles vão falar, está furado, vocês não ouviram. Outra coisa, vai sair muito erro. O povo vai cometer equívoco. Quem está levando isso em consideração? Eu vejo ideias boas que às vezes se perdem pela precipitação com que elas são propostas, ainda assim um arcabouço, um embasamento técnico. Quem julga não tem a educação para avaliar e aborda a ideia como se ela fosse nula, e às vezes ela não é. Pois é. Agora, o processo todo que a gente tem que estudar bem é o seguinte. Primeiro tem que haver aclamação daqueles que vão mexer com isso de início. Os especialistas dos especialistas se puderem. Agora, veja, eles não podem comandar o processo inteiramente. A aclamação tem que ser de todos. Na hora dessa aclamação é que a coisa pega. Ali é que tem que ter uma unanimidade, não é o ideal, mas tem que ter o consenso. Se o consenso tem, a maioria vence, vamos ver o que é fazer a experiência daquilo. Agora, outra coisa que nós não podemos esquecer. Todo processo de aclamação tem que pensar na próxima. O povo às vezes pensa que aclamou, isso tem que ter uma temporalidade, quer dizer, uma periodicidade. Aclamou para aquilo. Isso é para quanto? E para quê? Para quando? De que modo? Então, isso aí já é um processo mais democrático. Agora, vocês, para começar a ver a democracia plena, que nós já começamos a imprimir, observam o que nós fazemos aqui. A democracia, por exemplo, assistencial, de dar o verbete para todo mundo e não cobrar nada de ninguém. A democracia da eleição feita diariamente e hoje de uma maneira mais técnica. Está sério. Nós vamos gastar mais dinheiro com isso, que vamos gastar mais papel, uma opção de coisa com isso, né? Mas é o jeito. Democraticamente é o melhor que tem. Outra coisa, a democracia do nosso voluntariado na CCCCI, ela é muito séria também, a democracia. A pessoa chega aqui e ela às vezes quer abarcar o mundo com a perna, os braços e a boca. Ela cai de boca no universo. E ela está errada. Então, ela às vezes quer pertencer a 4 IC simultaneamente. Aí a gente tem que chegar para ela democraticamente e falar assim, olha, não coloque as suas pernas em 2 barcos, você vai afundar e os 2 barcos também.
Vamos dar um jeito, você vai começar de baixo para cima, e não de cima para baixo. Então, isso aí é um processo democrático também que nós temos que abrir o olho. Porque quando a democracia é tão aberta igual a nossa, os abusos podem começar de uma maneira sutil, de uma maneira sofisticada, de uma maneira complexa. É isso que a gente tem que ver. Esse caso, por exemplo, aí, você lembra, João, quando sentou lá com os processos da Unicim e falou assim, olha bem essas pessoas que querem participar da Unicim, mas assim, sendo voluntário em toda a IC. Você lembra? Que é uma das coisas mais bravas que tem. Isso aí não dá certo. Não é correto, não funciona. Isso é ruim, em primeiro lugar, para a própria pessoa, para o voluntário. Pode falar, Fábio. Naquele comentário sobre as impurezas da democracia, você chega a ver alguma mais séria dentro do nosso contexto aqui, da CCCI? A nossa ainda tem, né? Tem muita coisa. Nós não estamos nos 51%. As nossas, por exemplo, uma delas é o processo do poder, que é a autocracia. Ainda tem muita gente autocrata. O que já houve aí de reuniões com os EPICONs já mostrou isso. Entendi. O processo, por exemplo, do AVA, da situação toda, também já mostrou. Você está entendendo? Então, perfeito. Isso aí ainda é a impureza da democracia nossa. O que seria? Então, o ideal seria classificar. Por exemplo, o Loche, o Antônio e os nossos, a turma da CIAJUT, classificar. Olha, nós já temos democracia pura nessa área, temos democracia impura nessas áreas, e relacionar isso tudo aqui, para ver o nosso aperfeiçoamento. E todo ano a gente conversar isso com a turma do discernimento e da Unicim. Perguntar para Maria Isabel como é que foi esse ano na impureza democrática dessa área. Entendi. Que essas coisas existem, ainda tem. Teria algum indicador de quando a gente chega nos 51% da democracia pura? A hora que nós tivermos todas as impurezas e as purezas definidas através de cláusulas claras, nós vamos saber o percentual. Aí a gente vai corrigir isso e ver como é que é. Por exemplo, mas o que eu vejo é o seguinte, vamos aproveitar a vida do professor Vasconcelos para começar a estabelecer isso. Bem, Cristina, pensa bem nisso. Uma outra coisa, você pode pedir opinião também do nosso amigo, sabe, o Freitas, que ele é especialista no processo de administração. Ele já viu algumas coisas nossas. Por exemplo, ele não foi muito favorável, mas ele não está entendendo bem o que é a cariação nossa, o Freitas. Mas ele não foi muito favorável porque ele viu lá. Eu não vi, não sei o que aconteceu. Que eles examinaram o processo da, vamos dizer, uma verdadeira cariação que fizeram para a nossa amiga lá, do livro novo. Certo. Agora, ele achou que algumas coisas que estavam um pouco passadas da conta. Você está entendendo? Agora, eu perguntei para a turma que foi lá, eles acharam que foi muito positivo, né, no fim da história toda, sabe? É o livro da Jaqueline, vocês estão sabendo o que eu estou falando? Está lá atrás. Ela está aí, ó. Agora me conta, fala você sobre isso, que eu queria te ouvir, não vi você mais. E eu não pude estar lá, porque eu estava ocupado aqui com as coisas. Professor Valdo, assim, eu acho que foi muito positivo o debate. Você admitiu? Eu achei que foi outra muito coisa, positivo. O que falar, você vai renovar no seu livro? Você vai fazer uma revisão? Algumas sugestões foram muito positivas, eu vou fazer a renovação, então, sim. Minha gente, olha, o negócio foi sério, o povo está certo. Agora, uma hora você vai conversar com o doutor Juarez. Você sabe quem é o doutor Juarez? Não sei quem é. Ele ainda não chegou, ele não está aqui não, né? Eu acho que ele está fazendo palestra, tem conferência hoje de novo lá, não tem? No Congresso, é capaz dele estar no Congresso. Mas depois você vai conversar com ele e pergunta para ele, doutor Juarez, o que é que foi que nessa cariação o senhor achou que não estava certo? Que vindo dela, liquida com essa. Vocês estão entendendo, né? Eu estou dando uma de direito salomônico, você está entendendo? Mas, professor então, Valdo, assim, eu acho com ele tem que ser na base do processo de direito, que é o salomônico. Eu acho que o que de repente pode ter ficado assim, que saíram algumas faíscas,
Mas é muito mais, até pelo exercício da democracia. Escuta, refutação sem faísca, o que é? Fogo morto, isso não existe. Não há refutação sem faísca. Tem que ter o fogo vivo. Chama, o negócio tem que funcionar. Que negócio é? Mas eu acho que foi muito oportuno, até para a gente ver que nós, como grupo, estávamos fechados também em determinados assuntos. Então eu achei muito positivo. Conversa com ele. E apoiador o grupo. Se ele não tiver o seu livro, dá o livro para ele. Mas eu tenho uma leve impressão que ele já viu o seu livro. Ele lê demais, ele lê sem parar, todo lado. Vou procurar. Ele já deve ter dito. Agora, uma hora, ele está sempre aqui. E ele vai passar aqui talvez o mês de janeiro inteiro, tá falando. Então vai ter chance de você conversar com ele com calma. Assim, ó, me fala aí, o que é que o senhor achou? Tá? Isso pode ser que ele vai dar alguma ideia boa para você também colocar na diretriz da revisão do livro. Tá certo? Tá certo. Agora, eu acho que de modo geral, a turma deve ter saído bem. Se ela achou bem, se ela gostou da história, você esteve lá. O que você achou? Foi bom? Ah, então foi. Então foi. Parabéns. Agora, ela tem um temperamento muito bom, ela entende das coisas. Isso aí é muito importante para nós. Quer dizer, democrata. Valdo. Gente, a coisa mais braba que tem é o democrata de recebimento. E não o democrata de avanço. Vocês estão entendendo isso ou não? Por exemplo, você ser democrata na heterocrítica que você recebe. Esse que é o difícil. Agora, o democrata de falar da heterocrítica para outra pessoa, isso não tem tanta vantagem. Você está entendendo o que quer dizer? A coisa séria é você saber receber democraticamente uma heterocrítica. Ela está mostrando isso, democrata. Isso é tipo de democracia. Então, por exemplo, Flávio, se vai examinar o processo da pureza democrática nossa, tem gente aí que não gosta de heterocrítica. Tá certo. Heterocrítica, assim, recepção de heterocrítica. Uhum. Não é doação de heterocrítica. Sim. O Arlindo, por exemplo, era assim, mas ele andou melhorando. Ele já não é mais assim. Tá ótimo. Hoje ele já está recebendo, e outra coisa, não vai ao banheiro depois. Isso é uma coisa muito séria. Está entendendo o que é? Ele recebe uma crítica e não sai daqui para ir ao banheiro. Quer dizer, ele está bem. É verdade ou não é? Se antes não era dado, escuta, sua filha está aqui. Ele em São Paulo não era diferente? Totalmente. Diferente. O autoritarismo interno, se ele passa por democratismo interno, a pessoa sabe receber a crítica. É isso. Agora, eu falo sempre com o Arlindo pelo seguinte, o homem tem tudo que é estudo sobre uma porção de coisas, de economia, de filosofia, tudo isso. E outra coisa, na idade dele, ele tem que dar exemplo mesmo dessas coisas. Agora, vocês têm que lembrar que ele é italiano, é a velha máfia, e bateu no peito, mas como? Valdo, só uma última questão sobre a democracia. Nesse sistema de votação por pontuação, seria o caso, por exemplo, da gente, junto com o CIAJUC, começar a pensar, às vezes, num código grupal de cosmoética votado por pontuação? É isso que eu já falei, mas eu já pedi para fazer isso aí. Seria o ideal. Agora, tudo na base das pontuações e ver como é que é. Agora, ó, com todos os dados que a Cristina tem, isso não é tão difícil. Pois é. Que ela já fez tudo quanto é regulamento, contrato, o que mais tem? Deve ter muita coisa até pronta. Parecerismo, não estou falando parecer não, parecerismos. Certo. Vocês sabem que o doutor Freitas, ele é especialista em parecer, ele é parecerista. Você sabe quanto custa um parecer dele? Por isso vocês têm que cuidar desse homem direito. São só 100 mil reais. E olha, ele está cobrando pouco em relação com as coisas que tem por aí, das coisas que ele mostra. Cada parecer. Já pensou se eu fosse agora começar a cobrar 100 mil de cada um aqui, cada parecer que vocês querem? Como é que não se via isso? Agora, eu já falei para ele, eu sou rábula, eu sou da rabulística. A rabulística não pode cobrar. Né? Agora, ele não, ele é oficial, do doutoramento, ou pós-doutoramento. Mas olha, os pareceres deles são ouvidos até fora do Brasil. É coisa muito séria. Então pensa nisso, no problema aí.
Eu falei com ele para uma hora conversar com você sobre esse assunto. Ontem à noite eu conversei com ele, sabe, sobre esse assunto. Falei, conversa com a Cristina. Ele gostou muito de vocês dois que foram lá no Congresso e viram lá. Ele estava comentando as coisas de vocês o negócio. Ele pode ajudar muito vocês lá, inclusive o Paulo. Ele é especialista nesse processo de administração. Ele não é bobo, não. Eu passei 10 dias aqui com ele, sondei o homem, virei ele do avesso, vi tudo que vocês pensaram. Ele é bom, ele é positivo, vale a pena. O que você queria? Valdo, você comentou alguns princípios aqui das comunidades extrafísicas, né, no início aqui. Você falou da holofilosofia, mega fraternidade, citou a ampliação da percepção, falou da parademocracia, do amparador. E no curso, né, na heterocrítica, eu fiquei pensando muito nesse processo das comunidades extrafísicas, até porque o livro ele traz várias dicas técnicas, né, de como implementar a democracia pura. Eu queria pedir para o senhor falar um pouco mais sobre esses princípios, se tivesse outros princípios de comunidades extrafísicas que a gente poderia extrair e tirar proveito para nós aqui na comunidade. A primeira coisa é aquele princípio mais difícil deles, que é a pessoa, a consciência, não pensar mal de ninguém. Isso é uma verdadeira utopia ainda, mas tem pessoas que já conseguem isso. E a maior prova que se consegue é que já existe evoluciólogos, serenões, desse jeito. Se eles conseguem, o que é que nós não podemos conseguir? Se uma consciência conseguiu uma coisa, qualquer outra consciência consegue, desde que ela se disponha àquilo. E ela queira, ela tenha motivação, ela se dedique ao processo. Então, o que eu vejo, a primeira coisa é isso, não pensar mal dos outros. Agora veja, qual é a dificuldade desse princípio básico? Isso aí é o básico de todos. A dificuldade é o seguinte, é a pessoa saber fazer uma heterocrítica sem julgar a energia negativa no criticado. Isso aí é que é a dificuldade da maioria das pessoas. Então ela carrega naquilo. Agora, quando ela carrega, é porque ela é totalmente, vamos dizer, ela não está fazendo a crítica. Ela não é masoquista. É o contrário, ela é sádica. Então o problema todo é o seguinte, primeira coisa, é a pessoa não ser sádica nunca mais. Lembre-se, eu tenho aqui um princípio também baseado nisso na cosmoética. Você pode ir até em reverência, mas não deve entrar no sarcasmo, na ironia, no sardonismo. O sardonismo não pode existir mais dentro do seu micro-universo, ou seja, no seu holopensene pessoal, o sardonismo. Isso é que é a coisa séria. Então, por exemplo, eu faço piada, sou irreverente com as coisas, eu arranjo apelidos, certas coisas, tudo é um processo didático, mas eu não carrego aquilo. Entende? Por exemplo, se uma pessoa ela agiu errado na política, eu meto o pau, desampo a pessoa, falo a situação toda, mas joga energia positiva antes. Antes de falar aqui, eu já joguei energia positiva para ver se o cara melhora. Agora, por exemplo, se amanhã ele fala uma coisa positiva, eu venho também e falo a favor daquilo que ele fez positivo. Então, esse equilíbrio da manifestação da heterocrítica a favor e da heterocrítica contra faz parte desse princípio, você está entendendo? De não pensar mal dos outros. Agora, em si é a pessoa que tem que examinar. Como é que eu posso fazer, vamos dizer, fazer dissecção daquela pessoa, de todos os trafares, vícios e desvios que ela tem, sem pensar mal dela. Para isso você tem que ver como é que é. Tem uma pessoa aí, um dia desse, faz umas 2 semanas, eu estava falando aqui do negócio de nazismo. E ela veio me falar, falou assim, eu não tenho jeito, eu não posso ler nada do processo nazista, que eu fico danado da vida com todo mundo, inclusive com os alemães. Eu falei assim, você está errado. Primeira coisa, o Hitler já morreu, o problema lá, ele já desceu ele não tem mais. Ele não está fazendo mais mal direto aqui, o processo todo é indireto. Então pensa bem nos neonazistas que tem, mas veja, olha o que você pode fazer para
colocar a boca no trombone e dizer essa verdade. Por isso que eu toco um assunto aqui de neonazista, coisa. No Paraná nós temos neonazista. Ainda agora apareceu esse negócio do Rio Grande do Sul, logo depois disso também, com aquele monte de armas lá. Neonazista, quer dizer, uma loucura. Então veja, nós temos que fazer essas heterocríticas. Uma pessoa, então, ela não deve se intimidar e parar de fazer heterocrítica só porque ela não quer pensar mal dos outros. Isso não é. Isso é covardia. Ela está fazendo a retirada da laguna. Isso é um processo até de traição. É um problema de deserção do trabalho dela. Ela está saindo da frente de batalha. Isso não resolve. Nós temos que enfrentar a realidade, mas de uma maneira com discernimento, com equilíbrio e pensando bem. Quebrar a pseudo-harmonia, né? Você já comentou aqui, né? E o processo é o seguinte, o que tem mais é a pseudo-harmonia nisso. Agora, há um desequilíbrio daquele processo. Então, por exemplo, tem pessoa que vai pensar no heterocrítico e começa a carregar, inclusive mulher. Tem mulher que às vezes gostava muito da pessoa, aí ficou sabendo de um fato que não agradou porque mexeu com alguém que é amigo dela, uma coisa qualquer. Acabou. Virou a maior mocreia da paróquia de uma hora para outra. No entanto, era a maior santa. Você está entendendo? Até 5 minutos atrás. Então, isso é que é tolice. Nós não podemos ter, isso é que chama acepção de pessoas. É um tipo de discriminação, é um tipo de segregação, é um tipo de, vamos dizer, de etnia patológica. O etnicismo patológico. É isso aí. Evaldo, a relação vai até conhecer o megatrafar da pessoa, né? Aí conhecer o megatrafar... Não, a pessoa tem que ver e aí você vai ver o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Vê se tem algum modo. A primeira coisa é essa. Agora, às vezes, o melhor modo que você tem que ela está à distância é tocar o dedo na ferida pública. Mostrar, ó, o maior megatrafar dessa pessoa é isso. Porque isso, às vezes, pode atingir a pessoa, vai ajudá-la. Ela vai, pelo menos, ser informada da realidade que você pensa. Agora, para isso, é se ter muito equilíbrio no modo de fazer, de chegar lá, etc. Tal. É isso. É aquilo que eu falo. Para mostrar uma realidade, dar impacto terapêutico, precisa saber a palavra certa, com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo e no modo certo. A técnica toda tem que ser correta. O problema é pensar nisso. Tem lógica, não tem por aí? Faz sentido para você. Esse é que é o caminho. Valdo, nessa questão de patopensinização, que tipo de disciplina, como é que é o tratamento? Por exemplo, a pessoa ela vê um filme que é fantasia... Eu penso que a primeira coisa e depois ela fica ver danada qual o nível de dispersão que a pessoa tem. Dispersão, eu estou falando uma palavra generalizada. Mas, por exemplo, qual é o nível de desequilíbrio, a qualidade do desequilíbrio manifesto, o predominante, o Busiris, o nogorge dessa pessoa. Por exemplo, se ela é assim, se ela treme, que é o nível vegetativo, ela tem que ir primeiro ao laboratório lá, a mobilidade física virgem, até ela se equilibrar e ficar tranquila. Senão não adianta nada. Depois, ela pensar qual o nível dela falar. Ela fala depressa, atropelado, tem algum, ela gagueja às vezes pelo processo, ali mostra que ainda tem algum problema da comunicação. É o processo do laringo chakra. Nisso, ela tem que ir numa dinâmica das nossas aí para trabalhar o problema do laringo chakra. E por aí vai. Tem que dar o diagnóstico daquela pessoa naquele momento evolutivo, onde é que ela precisa mais, naquele desequilíbrio dela. Agora, primeiro, aquilo que sejam óbvios. Lá no fim de tudo, você vai examinar fazendo a integração com a interiorização dela, a introspecção dela. Você tem que chegar e fazer, apurar dela mesma, só você e ela, o que ela pensa, o micro-universo consciencial dela, o que ela pensa, que é aquilo que só ela pensioniza e que você não sabe. Isso aí já é a última ratio, quer dizer, é a última coisa que você vai fazer, o nec plus ultra. É aquilo que precisa no fim de tudo. Primeiro começa com ela aqui. Depois passa os vários segmentos até chegar, depois de vários
steps, vários degraus, chegar no íntimo dela. Me conta, como é que você pensa? Aí é hora, se ela tem uma coisa muito séria, usar a técnica das 5 horas de reflexão. Mas se ela for fazer isso a primeira vez, você vai falar para ela qual é o tema que ela vai refletir. Sim. Que assim você liquida com ela. Você vai passar 5 horas só pensando em renúncia. Porque às vezes a pessoa é muito mão de vaca, não é, entende? Aberta, entende? Então, às vezes, estou dando um exemplo assim, que isso é muito comum. Claro. Né? É como se Então, você vai pensar nisso. Primeiro precisa... Em renunciar. Então, durante 5 horas você vai pensar, o que eu tenho? A primeira pergunta que a pessoa vai fazer é o seguinte: eu tenho alguma coisa que eu preciso de renunciar? Será? Agora aí você manda a pessoa, no caso, peça a pessoa, ajoelha na frente dela e fala, por favor, aguente as 5 horas. Se você não aguentar o primeiro dia, daí 3 semanas você vai aguentar. Faz de novo. Agora, com 5 horas de, vamos dizer, auto-introspecção séria, de reflexão maior, dentro de uma câmara de reflexão, pode estar certo, ela não vai sair dali igual. No início ela vai se desequilibrar, vai coçar o nariz, vai fazer milhões de coisas, arranjar tudo quanto coçar aqui na barriga, atrás, nas costas, todo lado. Mas vai chegar um ponto que ela vai começar a raciocinar certo com equilíbrio. Professor, aqui no B, esse exemplo, isso que você está explicando, entra dentro do princípio da prioridade compulsória? De ver a prioridade ali. É aquele verbete que nós falamos aí. Aí a gente já está falando alguma coisa disso. Tem alguma coisa sobre compulsória. Só procurar compulsória, você vai achar. Agora aqui, o que o senhor acha da inclusão da Venezuela no Mercosul? Seria positivo para a América Latina incluir um país com regime ditatorial? Olha, o Lula está se vendendo todo para a esquerda, para esse país todo, está igual aqueles outros. E o Chaves está comandando essa, vamos dizer, tragicomédia aí. Vamos ver o que é que vai dar isso. Ele está ampliando o problema bélico na Venezuela. Os outros países todos vão ampliar também. Os Estados Unidos já viram o que é que vai dar isso, já fizeram um negócio lá com a Colômbia para segurar a situação. Aquilo dos Estados Unidos dá, por incrível que pareça, para nós vai ser bom no Brasil, porque ninguém sabe desse fórum de São Paulo, o que eles estão tramando com a entrada da Venezuela no Mercosul. O Fórum de São Paulo planeja isso, e isso foi planejado pelo Fidel Castro e pelo Lula desde 1990. Já vão para 19 anos que tem essa ideia do Fórum de São Paulo. Recentemente, não faz muito tempo, o Lula bateu palma lá no Fórum de São Paulo, uma opção de coisa, que está tudo caminhando do jeito que eles queriam. Quer dizer, há um processo assim de uma ditadura nos bastidores em surdina caminhando na América Latina. E hoje, eles não estão pensando mais numa ditadura de um país só. Eles estão tentando fazer um negócio maior. Quer dizer, tipo Rússia, que a Rússia foi agregando todo mundo. Os nazistas, por exemplo, o Hitler também pensou fazer a ditadura desse jeito. Invadiu a Polônia, invadiu isso, invadiu aquilo, foi pegando tudo. Quer dizer, a turma aí está com o mesmo temperamento da coisa. Outra coisa, vamos ver o que é que tem de interesse nisso. Por exemplo, a UNILA, aqui. Vamos examinar quais são mesmo as propostas e os objetivos reais da UNILA dentro desse processo. Por aí a gente vai ver. Tem alguma relação que vê com o Fórum de São Paulo? Fórum de São Paulo é escuro. É uma das coisas piores que tem. A coisa de Fidel Castro. Fidel Castro agora, no ano que vem, já vai inteirar 50 anos de ditadura. E o povo está batendo palma para ele. Quando começou, colocou todo mundo no paredão, só de uma noite por dia, foram 3 mil pessoas, ele mandou matar. Até hoje eles ainda mandam matar gente que procura sair de Cuba de barco. E tem gente aí que está batendo palma. E outra coisa, o Lula não dá conta em ninguém. Porque ele quer estar bem com todo mundo, ele quer fazer média com todo mundo, para ele ser o homem mais feliz da terra, que é o mais querido. Ele é o Jesus Cristo. O nosso amigo agora, Chave, falou que ele é o J. Cristo.
Quer dizer, até o Chaves já está fazendo piada do Lula, presta atenção. Eu não esperava isso nunca, mas ele já fez. Essa aí é uma piada, é horrível o negócio de chamá-lo. Ele deu uma de John Lennon. O John Lennon que falou, não, nós os Beatles temos mais cartaz do que J. Cristo. Temos muito mais. Vocês lembram dessa história? O processo todo é ele. Professor, com relação ao UNILA, nós estamos com um curso de integração latino-americana que teve início no dia 19 de outubro e ele vai até março. Estamos com aulas de segunda a sábado em tempo integral, com o Elgio Trindade, né? O Elgio é bom. O Elgio faz força. Ele é que é o cara que toma conta, né? E então, nesse curso, ele integrou todos os países da América Latina, inclusive Venezuela. E nesta semana... Eu sei. Agora, isso aí, democraticamente, está tudo certo. A própria entrada da Venezuela no Mercosul é um processo democrático. Mas agora, veja, nas circunstâncias atuais, politicamente falando, o interesse não é democrático. Está na cara que não é. O problema é seguir com essa camarilha do ditador da Venezuela, porque ele é um mini ditador, atualmente é. Ele acabou com tudo. E outra coisa, eles estão com mania de seguir todo mundo sem sair do poder. Quer dizer, pegou o cetro e fica lá, igual um rei. É um império, um imperador. Outra coisa, vocês sabem que o nosso amigo Chaves, lá agora, no encontro com o Lula, falou que o Brasil devia deixar ele ter o terceiro mandato. Ele quer que faça isso, quer dizer, todo mundo virar Fidel Castro. O mandato eterno. Então, veja bem, isso é ditadura das mais deslavadas, descaradas que tem atualmente. Agora, tudo que tem da Venezuela, a gente devia de evitar. Isso é que seria o ideal, sob todos os aspectos. O jeito que está aí é um perigo. A gente não sabe para onde vai aquilo. Que vai haver guerra nessa história vai ser inevitável. Esse povo lá do Oriente, Rússia, esse povo todo aí, não daria esse monte de arma lá para ele, que ele está comprando com o petróleo da Venezuela, para ficar em paz. Isso não é só defesa, nem por causa do corpo de bombeiro ou da polícia. Não tem nada disso. Quer dizer, vai ter guerra nisso aí. Vai soltar bomba de algum modo. Então, como é que fica? Isso tudo, vamos observar o que vai dar na UNILA. Agora, é bom que a Venezuela participe aí, para a gente ver quais são as bocas de urna que eles vão fazer aí dentro. Eu estou de olho para ver o seguinte, o dia que aparecer um grêmio acadêmico na UNILA. Vamos ver se vai ter o dedo do Fórum de São Paulo nisso. Agora, ó, qualquer coisa, se querendo saber disso, você conhece a Cecília de Medianeira, não conhece? Sim. Ela é uma das pessoas mais atualizadas sobre o Fórum de São Paulo que eu conheço aqui nessa área. Você sabe, ela é jornalista e ela lê demais. Ela lê alemão, ela lê tudo que aparece lá nas coisas. E ela está bem a par desse processo político. E ela está horrorizada. Que ela tem mais visão do que a maioria aí. A Cecília vale a pena uma hora você conversar com ela. Chega para ele e fala assim, ó, me atualize sobre isso. Como é que está a situação? O que você acha? Faz as demarches. O que é que está em andamento? Você sabe a Cecília? Sim, conheço. Sim. Ela é muito boa. Agora aqui outra pergunta. Gostaria de saber se quanto mais brilhante uma energia, mais mental somática ela é. Tem relação? Porque algumas energias são mais vivas e parecem ter fagulha. Não, isso não tem nada a ver. Processo de mais brilho, movimento e outras coisas nesse sentido, é mais um processo psicológico da pessoa e aquilo que ela sente no momento. Não vai no bico, não. Agora, uma coisa séria que você pode ver de energia é o seguinte, quando você está olhando uma pessoa e olha a psicosfera dela, e aquilo fica tudo branco, e a sua sensação é positiva, isso mostra que o processo é sadio. Agora, se você nota que tem coisas que alteram no movimento, porque o problema da psicosfera é eterno movimento, está sempre movimentando. Se aquilo movimenta demais e você não está se sentindo bem, mostra que o processo é doentio.
Agora, há pouco tempo estava dormindo e acho que estava aí na tertúlia projetada, pensando com consciência e querendo perguntar coisas. Sabe se eu estava por aí mesmo? Eu não sei. Está querendo muito. Enquanto os detetores de calor ainda não dão para mostrar isso aí. Não, Val, não dá. Sim. Aqui no D, atrás de você. D de dado. Aqui. Eu queria falar que nós aqui somos do Greenvex Voice, tá? Que a gente pretende estar aqui todo domingo. Vocês hoje estão presentes? Não, aqui, ó. Até Bom, aquela de eu acho que eu devia de mudar até aqui e ficar olhando para eles, né? Virar para lá. Coisa séria. Aqui, ó, Alex, Thiago, eu, Quer dizer que nós Juliana, temos aí Emanuel, 6 Elisa pessoas hoje. e Sabrina. Tem mais um que não vocês pôde são vir. bem-vindos. Vê se aparece aí de vez em quando, porque os mais velhos estão querendo ouvir vocês. A gente se reúne todo domingo pela manhã e pretendemos de lá vir para cá também. Tem mais uma que não pôde vir. Então é preciso falar com o vem, Loche e qualquer coisa, se tiver que ter um entreveiro ou alguma coisa com a Sinvex, que faça no domingo de manhã aqui. É isso? Qualquer batalha campal que existir, é isso? Outra coisa, tem mais gente, ó, que eu estou vendo mais 2 aqui, ó, quer dizer que vocês são 8 ao todo. Fora o resto, né? Já pode ter mais gente. Ali atrás. Tem mais. Então tá bom. Até o filósofo está aí hoje? Isso não é para qualquer um. Negócio sério. E assim, eu não terminei, desculpa. Eu queria convidar também para quem tiver interesse, né, de participar do Greenvex, para dar apoio. Tá? Não só investidores, mas reciclantes também. A Fafá também a Fabiana Cerato já vai participar com a gente, né? Tá bom. E o Alex queria fazer uma pergunta. Assim, rapidinho. Assim, por que a criação de um grupo, a existência de um grupo como o Greenvex, em que ele é tão renovador? Por que ele é tão renovador? Ele é renovador porque há uma inversão do processo político e existencial da pessoa. Em vez dela esperar quando ela chega na aposentadoria e começa a ajudar os outros, por quê? Não tem jeito a pessoa levar o que ela amontoou. Então, ela fez aquela bagagem enorme, o patrimônio dela. E ela vai morrer e sabe que não tem jeito de levar aquilo. Então, ela começa a distribuir para os outros. Isso é na aposentadoria. Então, isso não tem tanta vantagem. Isso é um oportunismo técnico que a pessoa está usando. Ele não está distribuindo porque não aguenta carregar e levar. Só isso. Agora, o jovem, na hora que começa a querer fazer assistência, ainda na adolescência, dá uma banana para esses aposentados mal intencionados e dá um exemplo para tudo quanto é reciclante que tem por aí. Você entendeu? Começou a entender? Do ponto de vista filosófico, vamos dizer, sociológico, político, antropológico da história, a Invex é uma das coisas mais avançadas que nós temos. Mas a maioria ainda não entende isso, e inclusive a Sinvex está começando a entender isso. Porque do ponto de vista político, isso é muito mais abrangente do que nós pensamos. É uma das coisas mais subversivas que nós trabalhamos na Invex. É muito mais Olha bem os democrático. princípios da Invex. O que é uma pessoa inversora e o que ela é reciclante? Estabeleça a diferença. Não é qualquer um que aguente. Agora, com isso, uma das coisas que eu sempre peço, quando a gente fala na Sinvex e nos inversores, é o seguinte, é pedir para os reciclantes para participar da Sinvex. Mas é que a maioria tem vergonha. Os reciclantes têm vergonha de trabalhar com os inversores. Está entendendo? Tem vergonha por quê? Porque sabe que não pode ser mais inversor. Fica um cotoveloma, mágoa, ressentimento, melindre. Está entendendo? Aqui, ó. Cotoveloma. Então, isso tem que acabar também. Então, eu peço a vocês, não cuspa no bofe. Sabe o que é isso? Não vai cuspir no bofe. Trate todo mundo fraternalmente, principalmente aqueles que tiverem cabelo branco igual eu, que são reciclantes. Você entende? Porque vocês estão com a carne seca, por cima da carne seca.
Entende? Eles já passaram, é só noutra. E tem muita gente que tem recalque complexo com isso. Tem ou não tem? Não existe isso? Ô, Valdo. Tanto homem quanto mulher. Valdo. Sim. Ontem, eu estou rindo aqui do que você acabou de falar, porque ontem eu fui conversar com o Felipe Coupe sobre a junção do Grupo Longevidade com a Invex, né? E a nossa expectativa, o que pode vir a ser, se houver realmente essa fusão, né? Essa absorção da Sinvex, do Grupo Longevidade. Eu disse, gente, como é que vai ser isso? Dois opostos, né? Sei, mas eu acho que não deve ter uma fusão para terminar uma não. Não. Deve ter a fusão técnica de funcionamento. Não, eu vejo mais, na verdade. As instituições devem conservar separadas. Não, o Pedro Fernandes está coordenando isso, ele está tomando conta, né? Vocês já pensaram, se fosse fazer uma fusão geral, um monte de gente ia deixar de ser investidor, um monte de gente ia deixar de ser reciclante, um monte de gente ia deixar de ser da gerontologia. Está na cara. Não, o Pedro Fernandes está orientando a gente, né? E começou só um piscar de olho, um namorico. Vamos ver onde é que vai. Flertando. Então, estamos flertando. O nome é flertar, é técnica americana. Apenas um flerte. Uma observação a respeito, que eu queria que você comentasse, a respeito dessa questão da UNILA. A gente vê que há uma certa empolgação, às vezes, das pessoas por verem as coisas estarem se materializando aqui. No entanto, quem toma conta disso na prática é a corrente marxista da educação, que vem de Brasília, é uma coisa já bem estabelecida. Quando não é a corrente marxista, é a corrente religiosa, seja ela católica ou evangélica. Quando o Elcio esteve aqui, ele me falou nos totais de milhões que eles têm para colocar isso. São muitos milhões. O Paulo McDonald me falou no dia que eles estiveram aqui, porque você sabe, a primeira vez que ele veio aqui por causa do nível de professores que nós temos. Agora ele virou para mim, o Paulo, e falou assim, olha, pelo cálculo deles, nós vamos ter 50 mil alunos na Unila dentro de 2 ou 3 anos. É fora de série. E outra coisa, tem dinheiro para isso. Você já viu que tem ambiente para isso, tem tudo. Agora, 50 mil alunos, isso não é fácil. Se não houver... Você já pensou? A população de Foz é 313 mil. Agora, como é que vai aumentar isso aqui? Caso não haja criticidade, posicionamento das pessoas mais lúcidas que estão dentro dessa engrenagem, para colocar os pingos nos is, se elas ficarem muito empolgadas por todos esses milhões ou até pela legalidade do processo, não acontece nada e fica igualzinho tudo mais que já foi criado nesse sentido. Existem outros organismos e outras práticas... Por isso que eu quero ver o Grêmio Acadêmico aparecer nessa universidade. Vamos ver o que é que vai dar. Posicionamento das pessoas. Em qual área? O que acontece? Elas não se posicionam. Pois é. Deixa a turma tomar conta e a coisa vai rodando no fluxo. Então eu vejo assim, são oportunidades ótimas, mas se as pessoas estiverem dispostas a queimar certos filmes para poder tomar o papel que precisa tomar ali dentro. Eu queria também que você comentasse a questão, para chegar na democracia pura, você falou da benignidade, eu também comentei isso no início, o papel da assistência nisso, se ela pode ser uma escola de educação para levar mais rápido. A assistência aqui, nós temos que pegar primeiro o seguinte, a filosofia da interassistencialidade, ela é assentada plenamente na democracia. Uma pessoa que vai fazer a interassistencialidade, ela jamais vai fazer uma coisa antidemocrática. Agora, a democracia, quando eu falo interassistencialidade, eu não falei assistencialidade, eu falei interassistencialidade. O problema é da domesticação mútua. É um processo de mutualidade, reciprocidade. Isso é democracia. Por quê? Na hora que uma pessoa está dando alguma coisa para outra, ela tem que saber que aquela pessoa que está recebendo é superior a ela que está dando. Quanto ao ato, o ato de permitir que a pessoa dê é democrático, a coisa das mais sérias que tem. Agora veja, a maioria não pensa assim, pensa ao contrário, que a pessoa está sendo tolerante, que está por cima da carne seca, que está se exibindo no problema. Não é bem assim. Então a interassistencialidade, ela coloca tudo por cima no nível maior. E então a coisa toda tem que ser na base mesmo da democracia.
para ficar uma coisa mais de consenso. Agora, por exemplo, isso que o professor estava lá falando hoje de manhã mesmo, esse negócio de colocar aí o Lula permitiu os negócios de ter escola no Brasil que não seja laica, está totalmente errado. Isso é um erro. Professor. Nós somos, o Estado é laico, tinha que ser laico. Agora, é uma besteirada, porque está lá o Cristo, lá, o crucifixo, no Supremo Tribunal Federal, em cima do presidente, quer dizer, são os bobocas. Tudo errado. Agora, o povo tem isso tudo por medo. Para mim, essa maioria político lá de Brasília, tudo morre de medo. Eles fazem xixi pela perna abaixo se você falar em processo parapsíquico com ele. Outra coisa, começa a transpirar que molha a camisa toda. Isso tudo acontece comigo. Como é que é? Quer dizer, o processo do bruxo, eles têm medo da bruxaria, a bruxeria. Entende como é que é? É uma pena isso tudo. Então é necessário também haver a educação desse processo dentro do problema da política. Não tem outro jeito. É o jeito. Professor, sim. Aqui na letra D, atrás do senhor, D, aqui. Eu queria entender qual é a relevância do autógrafo num livro, tanto para o leitor quanto para o escritor, e queria entender o que muda no livro por ele ter um autógrafo. O autógrafo é um processo de marcação de ponto daquele livro. E tem autógrafo que a pessoa nunca mais vai esquecer. E outra coisa também, aquilo é um jeito da pessoa ostentar que recebeu um autógrafo daquele autor daquele livro. Mostra que teve contato com ele. Tem gente que se sente muito bem com isso. Agora, isso de modo geral. Agora, você sabe que faz muitos anos que eu não dou autógrafo para ninguém. Em nenhum momento, de modo algum. Mas por que eu não dou? Porque eu faço os meus livros, tem muitos livros, tem até edição que é totalmente gratuita, mas eu preciso de crítica, heterocrítica dos leitores. Quando você faz um autógrafo, você tapa a boca da pessoa. Ela não vai falar mais nada contra o livro. Então, a maioria é assim. Não são todos, mas a maioria. Sendo assim, você perde a heterocrítica que você podia ganhar. Então, eu só assino os livros. Você já deve ter percebido isso. Mas não dou autógrafo para fulana, né? Com toda a minha admiração. Não tem nada de dedicatória. Eu só assino. Para mostrar que a pessoa me conheceu, pelo menos ela viu. Mas agora, com isso, eu não tiro a capacidade que ela tem de desancar com aquilo que eu escrevi. Porque eu considero que heterocrítica, isso é sem nenhuma tapiação ou cabotinismo aqui. Eu considero que a heterocrítica é uma coisa inavaliável, não tem preço. O povo não entende o que é heterocrítica, a maioria não sabe. Pensa que criticou você que é negativo. Por exemplo, a Jaqueline está certa, na hora que ela admitiu as críticas, etc., que vai fazer a revisão. Isso é que é o correto. Mas ela é a exceção, a maioria não pensa assim. Agora, aqui a gente tem falado tanto nesse processo de crítica, heterocrítica, e por que é importante e tal, que acaba, o povo tem que aprender mesmo. É o caso da Jaqueline, ela está conosco há algum tempo. Ela já sabe disso. Então está certo. Esse é o caminho. Mas você entendeu isso aí, como é que é? Então tem esses dois aspectos de autógrafo. Agora, ó, uma coisa, se você quiser estudar autógrafo, vale a pena ver o autógrafo teca que nós temos lá embaixo. Tem grandes autores que me deram autógrafo até lá. Está entendendo? Tem gente que nem sabe, está lá. Olha lá os autógrafos que me deram. Agora veja, eu geralmente não pedi autógrafo, porque aquilo vem espontâneo. E a gente recebe, você sabe. Eu recebo livro todo dia. Há 50 anos eu sou assim com essa história nossa. Faz mais de 50 anos que eu mexo com processo de livro, editoração de livro, publicação de livro. Então, você pensar, eu já fui editor, revisor, tradutor, leitor e, por fim, escritor. Eu já fiz. Professor, mas na questão do livro, quando ele tem o autógrafo, tem uma informação que fica impressa no livro, né? Tem, mas essa coisa mais séria é que quase sempre ele tem mais valor. Por exemplo, se você for pegar um livro usado
mas que tem autógrafo do autor, o livreiro vai cobrar algo mais 10%, 20%, 50%. E se aquele autógrafo tem muita competição atrás dele, o autógrafo vale mais do que a livraria inteira. Eu já vi isso nos Estados Unidos. Então é necessário ver essas coisas com calma. Agora, o autógrafo também é um processo de efemeroteca. É aquele negócio que hoje não tem valor nenhum, amanhã pode ter valor demais. Entendeu? Entendi. E referente ao rapport que você faz à consciência por ter um livro dela e, além disso, ter esse autógrafo, como que seria isso? Teria algum processo específico? Não, é o processo da energia, né? O livro fica mais energizado. Isso tudo é verdade. E isso possibilita um rapport maior com essa consciência? Sim. Fixa mais a situação. Tudo depende, né? Agora, tudo depende também dos dizeres, do que é que foi feito, né? Há dizeres melosos, de paixão total, isso aí, então é um negócio sério. Olha depois autógrafo teca lá embaixo. Abre-se os livros e vê os autógrafos que tem, é muito interessante. Eu acho que aqui, alguns de vocês que estão escrevendo muitos livros aí, devia escrever um livro sobre a filosofia do autógrafo. Só de baseado na autógrafo teca que nós temos, dá um senhor livro, vale a pena examinar. O que é que tem? Os dramas, tragédias e comédias a partir do autógrafo. E o senhor correlaciona esse autógrafo, esse livro que você tem, né, com a assistência? Como seria essa correlação? Teria alguma coisa devido ao rapport? Não, aí tudo depende também do tema do livro. Né? Você tem que colocar o tema em cima disso. Como é que fica? Às vezes o tema do livro, o objetivo dele, isso pesa na balança. Tem que examinar. E além disso, para um rapport consigo mesmo, na outra vida, você tem esse livro que você assinou para um rapport numa próxima vida. Sim. Isso seria importante também? É. Agora examina o meu caso. Eu, quando estava fazendo a minha biblioteca, eu tinha que assinar. Só de assinatura minha, porque eu tinha que variar por causa do lugar que eu tinha, porque era universidade, eu morava lá dentro, e todo mundo roubava livro, então tinha que ter o nome. E o nome tem que ser no frontispício, na folha de rosto do livro, porque se você tirar o frontispício de um livro, ele fica sem valor. O livreiro não pode cobrar o mesmo preço mais, porque acabou. A certidão de nascimento dele foi embora. Você sabia? Livro é isso. Então o que se passa? Eu sempre assinar. Agora eu tenho aí, uma vez a nossa amiga andou estudando isso, eu tenho 18 tipos de assinaturas diferentes nesses livros. São milhares de livros. Mas tem 18 tipos de assinatura através dos anos. Está entendendo? Eu fui fazendo para haver modificação, para a coisa toda ficar, para caracterizar. Tem uns até que são assim um pouco tipo maçônicas, diferentes, encriptadas, que era de propósito, porque se o cara roubasse, falava, não, essa aí é a minha assinatura, e mostrava os outros. Tudo isso acontecia, porque o povo roubava mesmo. O problema era difícil. Milhares de alunos, de tudo quanto é jeito, uma necessidade danada no interior. Livro era uma preciosidade, uma riqueza para a gente. E eu lia muito, e tudo meu era comer e comprar livro. Era a minha preocupação. Os primeiros livros que o senhor escreveu ainda autografam? O senhor faz o seu autógrafo ou não? Porque você falou que agora não faz livro, mais, por né? Por exemplo, no movimento espírita, eu era obrigado a fazer a assinatura. Depois que eu saí de lá, não. A maioria eu tirei. Tem alguns do projeciologia, que era uma coisa mais séria que a gente dava. Uma outra coisa, às vezes, para o doente, uma pessoa de mais idade, alguém que teve um negócio mais sério. Isso aí são casos dramáticos. Isso é exceção. Mas a regra não é essa. A regra não dou autógrafo para ninguém. Entendeu como é que é? Há muitos anos. Quando visito uma Comunex, eu penso estar em um sonho. Eu vejo as casas vazias, embora tenha a impressão que sejam habitadas. Não vejo ninguém nas janelas ou perto das casas. Tenho a impressão que não é onirismo. Não tenho certeza de nada. Não lembro de pessoas perto. Poderia comentar? Olha, isso não adianta nada. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Você tem que pensar com você aquela técnica da parapsicologia. Eu estou dormindo ou estou acordado? Com isso, então, você vai saber onde é que você está. Se você vê que você está fora do corpo mesmo, você vai ter mais autolucidez. Aumenta a autolucidez que você vai acabar com esse onirismo. Isso ainda tem muita
projeção. Foi falado na tertúlia de ontem que não aguentaríamos nos conhecer profundamente, indo a fundo nas nossas retrovidas. Embora o autoconhecimento seja imprescindível para todos, o conhece a ti mesmo, de Sócrates, temos mesmo de ir devagarinho, homeopaticamente, no nosso autodescobrimento, a partir de qual faixa evolutiva deixaremos, enfim, os mitos para trás. Eu acho que é essa faixa que nós estamos agora. Temos que acabar com a mitologia hoje, o mais depressa possível. Isso é que é o ideal. É o que a gente precisa fazer. Agora, gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas para o nosso professor J. Vasconcelos, que está ali, ó. É aquele homem que está até dentro. Nós temos que agradecer muito a vinda dele aqui, porque nós precisamos de ter um nível maior de politização para a democracia. E ele talvez seja a figura mais eminente atualmente no Brasil sobre esse assunto, democracia pura. Eu não lembro de nenhum outro assim, ativo igual ele, que faz as coisas que ele está fazendo. E ele comprovou isso lá. Eu estive lá de manhã ouvindo o que ele falou. Ele está bem dentro do assunto. A historiografia que ele disserrou numa hora lá, já deu para ter uma cosmovisão do processo democrático muito sério. Vocês que foram lá, eu sei que vários aqui que eu estou vendo estiveram lá. Vocês anotaram tudo que o homem estava falando, foi? Qualquer coisa, vocês exploram ele, porque ele agora já sabe o caminho de casa. Qualquer coisa, Antônio, você chama ele de novo, viu, Loche? Qualquer coisa, dá um jeito, compra a passagem do cara, dá um jeito nele. Ele é bom, vale a pena. Eu agradeço bastante ao professor Valdo Vieira, uma ilustre figura. Não, eu considero não tem nada disso. Eu considero uma exceção no Brasil. Eu tenho percorrido o Brasil durante alguns anos, falando de democracia. Tenho conhecido bastante gente. E estou feliz de conhecer e ver o trabalho realizado pelo professor Valdo Vieira. Eu até perguntei, será que a mídia no Brasil não descobriu ainda o professor Valdo Vieira? Não, até que não posso falar nada, eu fico fugindo. A primeira coisa, então, há uma série de processos da mídia que eu dou conta. Eu, por exemplo, nunca dou qualquer entrevista por telefone. Tem um monte de coisa que eu dou conta. Mas só para você ter uma ideia, no ano passado para cá, nós tivemos em revista e livro meia dúzia de entrevistas mais sérias, não foi isso? Sobre a gente e o trabalho que tem aqui. Globo, uma opção de lugar, não é? Rolling Stone, essa outra daqui. Tem uma série delas, não é bem não. O povo nem conhece, até que na internet a gente vê que eles conhecem, porque arranjam tanta coisa que eu falei que eu nem sei o que é aquilo que eles estão falando. Então, tem gente que deve conhecer. Agora, para mim, tem gente que acha que eu já morri, sabe como é que é? Eu sou apenas história. Professor Valdo Vieira, eu queria dar meus parabéns ao senhor. O senhor merece. Não, eu te agradeço. Eu pediria muito. Uma salva de palmas para o professor Valdo Vieira. Aqui para vocês. Esse é um golpe de esquerda. Ele deu um golpe de esquerda. Essa aí foi um golpe de esquerda. É o jab. Sabe como é que é? Jab. Mas olha, professor, todo mundo novo que chega aqui, a gente pede umas palmadas. Sabe como é que é? São os visitantes, o povo que tem, etc. Escuta, o doutor Juarez não tem não, né? Então, vocês já apresentaram um para o outro? Faz favor, apresenta ele, dá um jeito. Juarez, dá uma olhadela que o homem é bom, viu? Eu gostei do negócio dele. Quer dizer que você conseguiu escapar lá hoje? Tá bom. Mas agora, seria bom vocês dois apresentam um para o outro. Acho que vocês não se conhecem. Ele conhece seu livro, viu? Juarez conhece tudo.
Você tem cuidado com ele. Eu já estou te informando, Deus já. Cuidado com ele. O homem é terrível. Mas, gente, o que é que vocês têm mais aí sobre o status momentoso? À esquerda aqui no ar. Com relação a, por exemplo, países como Cuba e Venezuela, né? Qual que seria a postura ideal do cidadão num contexto bastante repressor, onde ele poderia realmente ajudar mais, mesmo sabendo que ele tem limitação de atuação? A primeira coisa é mostrar os erros que tem na política de Cuba e na política da Venezuela. Mesmo correndo o risco de sofrer represália. Se você vai ficar antipático para a esquerda, você vai, mas daí? Quem é que é simpático para a direita, a esquerda e o centro? Ninguém. Nem J. Cristo não conseguiu isso. Teve até um cara que traiu ele lá com 30 dinheiro. Quer dizer, a maior bobagem que tem é o Lula querer ser J. Cristo. Quer dizer, ficar bem com todo mundo e fazer média com todo mundo. Não tem um monte de gente contra ele. E não perdoam, de jeito nenhum. A Marina não deixou lá o cara, agora, e não está fazendo pressão em cima das coisas. Aquela dona, como é que ela chama? É Marina Silva. Mas, veja, e não está fazendo pressão em cima da preferida, favorita do Lula? Pois é, como é que fica? Quer dizer, não adianta querer fazer média com todo mundo. Então, é necessário que a gente fale aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, mas dentro do equilíbrio necessário. E outra coisa, nós não podemos viver só de autocrítica perante a gente. Nós temos que fazer heterocrítica dos outros para a gente receber heterocrítica dos outros para a gente. É assim que a gente melhora a autocrítica de tudo. Então, a criticologia, ou a criticidade, ela tem que ser vai e vem. O processo é modular a história toda, e é necessário que seja assim. Entende? Vamos pensar nisso. De modo que mostre o que tem de errado em Cuba, o que tem de errado na Venezuela. A coisa mais fácil que tem hoje é ver erros de Cuba e da Venezuela. E até a política é das coisas mais fáceis que tem por aí. Que está assim, ó, de erro. Cada semana o pequeno Hitler da Venezuela comete alguma besteira. Outra coisa, você sabe que ele pegou os nazistas da Argentina e levou para lá e está usando as técnicas dos nazistas todas. Né? Está fazendo as coisas todas. Daqui a pouco nós vamos ter a juventude chavista. Vocês podem esperar. Que era a juventude hitlerista. Eles vão fazer isso tudo. É um exército paralelo, né? Agora, o problema todo é esse. Está na América Latina. A Venezuela está junto do Brasil. Os Estados Unidos, a hora que estão chegando lá, estão certos. Agora, eu acho o seguinte, os Estados Unidos deviam fazer umas bases também junto com o Brasil, no próprio Brasil. Seria o máximo, seria bom. Nós estamos até precisando, porque esse governo aí não dá conta das coisas da Amazônia. Olha o que é que está vendo em matéria lá, a Marina não vive falando isso? Eles não dão conta, então é bom trazer gente fora para ajudar. Eu estava lá no Chile agora, no deserto do Atacama, teve uma manobra. Brasil, Estados Unidos, França, Chile e Argentina. O Peru até reclamou. São todos contra o Chaves. Teve uma manobra de todas as forças aéreas do exército chileno. O que tem aí é que o Chile está junto da Argentina. Tá. Isso aí é muito importante. Exatamente. Eles acabaram com todos aqueles macetes do passado, aquelas coisas atrapalhadas. Do canal de Beagle lá já resolveu. Agora, isso aí é trabalho lá do Alstadino. Serviço dele. Isso é muito positivo. E quanto, essas manobras duraram quanto tempo, você sabe? Foram 2 semanas. Foi essa época que eu estava lá. Foram 2 semanas. Agora, você viu assim, aviões? Era no deserto do Atacama, mas a gente viu, durante a época, a gente viu algumas manobras de F-16 chileno sobre Santiago. Você sabe, ele entende isso, que ele pilotava a história. Agora, então, veja, o problema tá bom. Isso aí é bom. Estão se movimentando. Agora, me conta, o Lula não falou nada disso, né? Eu reparei que a nossa mídia não falou sobre isso. Pois é. Eu não vi isso em muitos lugares. Foi estranho isso. Olha só, olha aí, ó. Você entendeu, Lourdes? Lourdes, você entendeu isso aí, ó?
Isso aí tem relação. Nós mandamos 300 homens para lá. São manobras. O Brasil mandou 300. 17 atacamos. Pois é. O nome já indica, atacar. Pois é. O negócio não é fácil. É lógico, nós mandamos, tá certo. Professor, aqui no B, aqui, valeria a pena destacar na fatologia a questão do dinamismo constante da aura? Como é que é? Onde é que está isso aí? Não, na fatologia, não, você não destacou esse ponto. Sobre o quê? O dinamismo constante da aura, que você comentou um pouco atrás. Sim, não, mas é porque isso a gente estuda na aura, né, na psicosfera. Eu já falei muito sobre isso. Aqui quase que não precisa muito disso. Mas os status momentosos que a gente tem que entender mais, Estela, é o problema nesse momento evolutivo. Como é que está a pessoa? E o que ela interessa? Por exemplo, a gente nunca deve decidir fazer uma coisa se não estudou essa condição interna. Entende como é que é? Sempre se prevenir antes. Sempre fazer a profilaxia. É aquele negócio meu, que eu chego sempre antes. Isso é que é a coisa séria, mais séria que tem aí, que é a profilaxia. Então, o momentos, esse processo que eu estou falando, os status momentosos, se você quer sair bem nisso, a primeira coisa que tem que pensar é na providência da previdência. Entendeu? Providenciar, você ser previdente, fazer a profilaxia. Providenciar a profilaxia. Então você chega antes, você vê as coisas e vê como é que você está. Eu vou fazer isso assim, assim. Como é que eu estou com a minha energia? Então, por exemplo, você vai ter uma discussão séria de trabalho lá, com a superiora, um monte de coisa. Primeira coisa, encha de energia, olha o seu estado vibracional, olha bem a pessoa, encha essa pessoa de energia. Com isso, você vai fazer um holopenseiro favorável para um debate qualquer com ela. Pensa nisso. Isso é o status momentoso. Então, o status momentoso positivo é aquele que a pessoa começou a pensar nele antes dele acontecer. Entendeu como é que é? Então ela é adredemente, ela faz uma profilaxia. Antecipadamente, ela se previne para o processo. Isso é uma das coisas mais sérias que tem aqui. Que a gente pode falar. Pode falar. Eu queria só avisar que quando o professor Vasconcelos disse no curso sobre o blog, lá um blog chamado Escuta Zé, já saiu já, Valdo. Aí eu entrei rapidinho lá e é um blog jornalístico, né, desse, até não costumo consultar muito isso. Aí a matéria mais recente que tem lá, tá logo no início, assim, quem entrar vai ver, comunismo no além, ou comunismo do além. Né, alguém falando sobre o nosso lar, né, quando o André Luiz chega e começa a ver o comportamento, como é que era o esquema lá da sociedade. Eu achei bastante sincronicidade, né, e tem a ver com o esquema de decisão, etc. Isso aí é da década de 40. Mas agora, tem muito a ver. O problema todo é o seguinte, as comunex avançadas, elas têm uma democracia pura, até um certo ponto, na maioria das manifestações. Mas essa você não considera, né? Essa Nosso Lar, você considera? Nosso Lar ainda é fraco, ainda é abaixo, né? Mas lá eu já vi algumas coisas. Não, mas uma das coisas mais sérias do Nosso Lar é a hora que o André Luiz fala lá que o governador não precisa de dormir. Governador de quê? Não precisa de dormir. Não precisa de dormir, né? Não precisa dormir. Gente, o processo de dormir é uma das coisas mais sérias que tem, extrafisicamente. Não, o cara faz alusão ao... tá. E ele já chamou a atenção disso naquela época, esse é um negócio sério. Vale a pena pensar. Eu faço uma força danada, vou torcer, para quando vocês dessomarem, ninguém precisa mais de dormir. Tomara, né? Você pensou, como é que vai ser a missa sem dormir? Ela dormindo já faz essas coisas todas que ela faz? O que é que é insuportável, né?
Aonde é que nós vamos com você? Vai trabalhar igual você, quase 24 horas. Né? Mas então, aí o Eduardo Martins estava perguntando, né? Como é que seria esse esquema, assim? Por exemplo, o interlúdio já é mais avançado, né? É muito mais avançado. Aí, então, porque esse esquema... Outra coisa, tem um negócio que lá André Luiz não falou. Naquela ocasião, eles não tocaram em nada, nem sabiam nada sobre curso intensivo. Você não nota isso nos livros todos. E eu já trabalhava com isso antes de renascer. Eu recebia as mensagens, mas não tem praticamente muita coisa sobre isso. Porque acessava coisas superiores, né? Os lugares melhores. O negócio né? que lá é muita fantasia, que tem muita ainda literatura. Os livros são muito ainda literários, para fazer média, né? É um processo de religião, isso aí não dá certo. Mas de qualquer forma, eu achei interessante, não sei se você estava lá ainda, ele falou desse blog, né? E aí a gente entrou, na hora que entrou, viu logo, né? Parece que ele captou, porque tem realmente, o artigo mais recente fala de para-democracia ou de para-comunismo, enfim. Achei legal. Agora, a religião é difícil, sabe? Não é fácil. Não resolve, não limpa. Então, interlúdio não tem nada de... Outra coisa, interlúdio não pode bem fazer de... média com todo mundo. Isso aí é um problemão, não dá certo. Então não fala a verdade, entendeu? Você veja bem, o Chico Xavier, o verdadeiro líder do movimento do Brasil de todos os tempos, ele jamais falou em verdade. Como é que é? Em verdade. Se você fosse falar em verdade com ele, ele fala assim, não, mas nem Jesus não falou o que é a verdade, eu não vou entrar nisso, eu não sei o que é isso. Então tudo era um processo assim, muito literário, muito lírico, muito poético. Não, porque o negócio... Mas falar a realidade mesmo para valer, então, mas Chico Xavier nunca foi maternal. maternal. Pesquisa, né? Não, que não vai ser, sempre foi maternal. Entendeu? Ele era homossexual. Sempre foi maternal. Ele nunca foi paternal. Agora, então, o paternal é que trabalha mais com o processo da Tales. O maternal é assentado na tacão. O próprio instinto da pessoa. A dia atrás, na seriedade que busca a verdade lá onde está mesmo. Né? Onde precisa. O equilíbrio começa mais na coisa, vamos dizer, de falar a transparência, a coisa séria, né? E não se incomodar com isso, mas enfrentar a realidade que a gente precisa. Então, essa transparência é a explicitação, é a claridade, a veracidade. Isso, então, pesa na balança, muito seriamente. Tá bom, valeu. Agora, gente, olha bem aqui nesse verbete, na remissiologia, eu estou falando do fluxo cósmico e da recorrência. Isso é uma das coisas mais sérias que tem também em relação com os status momentosos. Agora, o status momentoso, você sabe, é o status evolutivos, os dinâmicos, os energéticos, o cosmoético, o cósmicos, os sociais. É o status intraconsciencial. É isso aqui que é o resumo de tudo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 165 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online e em volta online. Teremos os seguintes recados: o Caio pela Apex, Eduardo e Roberto pelo programa Amigos, Flávio Amaral, Debate, a Eliana, Acoplamentário, Márcio e a Lorela, Semana da Index, Tiago, Serenário, a Cristina Aracac, Imersão, Tenepsologia e o Igor, PCP2, Manaus. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui fazendo uma solicitação e uma divulgação ao mesmo tempo. Estamos divulgando o curso Introdução à Programação Existencial. Ele é um curso introdutório da Apex, e aí nós contamos com a colaboração de todos. Tem 2 ou 3 voluntários que ficarão lá embaixo para coletar o nome de colegas de trabalho, de amigos de vocês, que vocês têm interesse que eles façam um curso introdutório da Conscienciologia. Então o curso da Apex pode ser uma porta de entrada, que vocês deem o nome, deem o contato para que façamos já abre um caminho inicial. É um curso que vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, agora então temos 13 dias,
esse contato vai ser feito via telemarketing, então é importantíssimo que vocês deixem o nome. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Hoje nós convidamos o professor Roberto Almeida, que é o presidente o coordenador dos presidentes, no dia da politicologia, coordenador dos Colégios Invisíveis, para falar com vocês aqui sobre a importância do Holoserver na pesquisa. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, a questão do Holoserver, na questão das pesquisas, o Eduardo, desde que percebeu essa ferramenta, deu bastante ênfase e quis colocar dentro do Amigos, exatamente para estender o acesso que a gente tem hoje dentro do Holociclo ao Holoserver para todos, para a questão a distância. Então, hoje, o projeto da enciclopédia viabilizou o acesso ao Holoserver, mas parece que nem todo mundo entendeu exatamente o que significa isso. Nós temos registrados lá todos os livros da Conscienciologia. A gente tem um trabalho lá com a revista Consciência para colocar lá, a revista, o Journal da Conscienciologia, além de todo o acervo, os títulos e autores de todos os livros que estão na holoteca. Então, pensando na questão da produção de pesquisas, na conexão entre os temas, os textos, essa ferramenta é uma coisa muito importante nessas conexões. Então, esse valor, na hora de produzir a citação, para nós fazermos a rede de citações que a gente precisa fazer para que a Conscienciologia se estabeleça como ciência, essa ferramenta é fundamental. Então, esse é o impacto que a gente tem com o Holoserver disponível. Cada vez mais a gente vai ter mais citações, mais trabalhos nossos vão começar a ser conectados um com os outros, e a gente vai dando o lado científico da Conscienciologia. Então, é basicamente isso, mas isso tem muito valor, e aquelas pessoas que já fazem pesquisas, elas podem tirar partido disso imediatamente. E quem não tem ainda um tema de pesquisa, ela pode já começar a fazer pesquisas de alguns assuntos, e elas vão ver quais são as inspirações que vão surgir, ideias que podem se desenvolver a partir do levantamento de dados. Porque quando você coloca uma palavra lá, qualquer assunto, você vai ter a referência de todas as tertúlias, todos os livros, todos os artigos que foram publicados, o que se falou do assunto. Então você faz uma revisão do assunto muito superior à pesquisa do índice remissivo dos livros, porque nem todos os assuntos estão colocados nos índices remissivos. Então você tem uma ampliação da pesquisa. Então, para reforçar, vale a pena começar a utilizar essa ferramenta do Holoserver. Quem está lá no Holociclo já conhece, mas quem está em casa à distância pode começar a utilizar. Dia 31 de dezembro a gente sorteia também 3 laptops e 3 cursos, tá bom? Obrigado. Bom, aviso a todos sobre... hoje nós não teremos o debate de domingos às 15 horas, excepcionalmente. Voltamos na semana que vem, mas hoje estão todos aí liberados, dispensados. Repetindo, hoje não tem debate daqui a pouco, viu? Obrigado, boa semana para todo mundo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidá-los para participar do Acoplamentarium. O tema que nós estaremos debatendo nos dias 20, 21, 22 de novembro será sobre a conviviologia. E os nossos professores EPICOM são 2 professores jovens, e o Frederico Gannen e o professor Felipe Mansur. Nós convidamos principalmente vocês jovens que estão atrás da telinha do computador, que venham para cá, que estejam em qualquer um dos estádios do Brasil, que vocês quiserem aprender um pouco mais a respeito da convivência, acoplamento áurico, assins e desassins, trabalhar com energias, vale a pena vir observar, debater e aprender com esses 2 jovens que estarão à frente desse trabalho neste evento, no Acoplamentário. O tema, então, é conviviologia. Nosso telefone para contato é 045 35 25 26 52. Obrigada a todos. Convidamos a todos, para toda a CCCI, para participar do debate de Invexologia na 7ª semana da Invexis. A 7ª semana vai acontecer de 16 até dia 21 de janeiro. Isso, só lembrando que essa semana da Invex vai ser uma semana bem completa, né? Nós vamos ter aí painéis, vamos ter curso de identificação das diretrizes em conjunto, né, com a Apex. Teremos várias apresentações de temas diferenciados. Então, para tornar essa semana mais completa, só falta a inscrição de vocês, tá bom?
Boa tarde, pessoal. Gostaria de falar aqui a respeito do projeto do campus de Vexillologia do Laboratório Serenário, que será o primeiro laboratório serenário aqui em Foz do Iguaçu. Trouxe aqui esse muro móvel para poder mostrar o projeto aqui dos tijolinhos que a gente está vendendo, né, repetindo aí o projeto dos tijolinhos do Tertuliário. Quem tiver interesse em ajudar então o projeto do Serenário pode comprar um desses tijolinhos, desse souvenir aqui. Quem já tem o do Tertuliário pode juntar mais um aí na coleção. Então, R$50 aqui com o pessoal da Sinvex, logo depois aqui da Tertúlia, na saída a gente vai estar vendendo. E também quem é o teletertuliano aí que está assistindo em casa, pode mandar um e-mail para contato@sinvexes.org, que a gente dá um jeito de mandar o tijolinho para vocês aí também. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite aos tertulianos e aos teletertulianos para participarem da imersão na tenepsologia. Este é um evento que conta com 3 atividades consecutivas que tem como objetivo fazer um aprofundamento nas ideias da TENEPS, né, dessa técnica avançada interassistencial. Então, essa programação tem início no dia 21 de dezembro, e vai do dia 21 até o dia 27 de dezembro, aqui no CAEC. Então, por exemplo, no 5º Fórum da TENEPS, que é a primeira atividade, nós teremos o professor Hernande Leite discorrendo sobre paracirurgia e TENEPS. Na sequência, teremos um curso avançado com o professor Valdo Vieira e depois um acoplamentário temático também com relação a TENEPS. Nós conseguimos que o valor promocional para aqueles que fizessem a sua inscrição nos 3 eventos, né, fosse prorrogado, que venceu no dia 31 de outubro, que venceu ontem, esse prazo foi prorrogado até o dia 10 de novembro. Então, aqueles que ainda não fizeram as suas inscrições, antecipe-se para justamente aproveitar os descontos progressivos que existem quando as pessoas fazem os 3 eventos juntos. Obrigada. Boa tarde a todos que nos ouvem. Remotamente e presencialmente, nós estamos aqui para divulgar o ECP2 de Manaus. Ele vai acontecer daqui a 3 semanas, os dias 20, 21 e 22 de novembro. A professora Picon vai ser a professora Cristina Acac. E a todos aqueles interessados, a gente recomenda que entre em contato com o Centro Educacional de Autopesquisa do IIPC em Manaus. Os telefones são 092 33 21 12 20, ou então entrar em contato com Patrícia Alves no 092 8131 4510. Nós temos pessoas que estão interessadas em fazer esse curso aqui em Foz do Iguaçu. Essas pessoas podem me procurar. Meu nome é Igor Habib e eu vou estar aqui também na tertúlia amanhã. Só isso. Muito obrigado e boa tarde. Antes do encerramento, só avisar vocês que encerramos hoje o período de teste no sistema de votação. Então, pelo que observamos, o aumento da participação foi mais de 100%, né, em relação à votação. Então, não havendo nada em contrário, vamos continuar agora com os próximos novos verbetes, com esse novo sistema de votação. E então, anunciando para amanhã, teremos o verbete Meta Optata com 55 votos, e então, para terça-feira, teremos o verbete Inocência. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.